Vamos aqui para as orações subordinadas substantivas e hoje vou fazer uma comparação entre as desenvolvidas e as reduzidas. Lembrando que as substantivas, elas exercem funções próprias de um substantivo. Quais são essas funções? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Por isso é que eu tenho 6 classificações das orações subordinadas substantivas, né? Elas podem ser subjetivas, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Quando essas orações são introduzidas pelas conjunções integrantes Q e C, eu falo que essas orações são desenvolvidas. E quando eu não tenho conjunção integrante, eu falo que essas orações são reduzidas, tá? Vamos ver como é que é. Então, primeiro eu vou falar das desenvolvidas. É fundamental que você chegue antes da reunião. Lembrando que quando eu transformo essa oração na palavrinha isso ou na palavrinha disso, eu encontrei uma oração subordinada substantiva. Então, é fundamental isso. Vou classificar isso. Olha, eu tenho um verbo de ligação, mas eu não tenho sujeito. Cadê o meu sujeito? O sujeito está sendo ocupado pela palavrinha isso. Então, isso é fundamental. Tem o verbo de ligação, tem o predicativo e o isso ocupa a função de sujeito. Se o isso ocupa a função de sujeito, que foi o que eu troquei por essa oração aqui é oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? Por quê? Porque esse isso está ocupando a função de sujeito. Segundo exemplo, nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Essa oração aqui, também foi usado aqui a conjunção integrante, ela pode ser trocada pela palavra isso, então é substantivo. Quando eu troco pela palavra isso, o que esse isso vira na frase? Nosso desejo é isso. Eu tenho o sujeito nosso desejo, tenho o verbo de ligação, e o que eu tenho depois do verbo de ligação? É o predicativo. Então aqui eu tenho a minha oração subordinada, substantiva, predicativa. Olha só, alguns perguntaram qual é a diferença da subjetiva para a predicativa, porque as duas são muito parecidas. Verbo de ligação, verbo de ligação. Acontece que aqui eu não tenho sujeito, então o sujeito está sendo ocupado por isso. Aqui eu tenho sujeito, é o nosso desejo, então está faltando o predicativo. Então essa aqui é a diferença entre essas duas. Vamos para de baixo. Nosso desejo que vocês sejam felizes. Sujeito oculto eu. Verbo desejo. Desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Eu fiz a perguntinha o quê? E eu tenho a resposta em forma de oração. Quando eu faço a perguntinha o quê, eu tenho o objeto direto, né? O verbo transitivo direto com objeto direto. Então, esse que vocês sejam felizes é o objeto direto da oração desejo. Então, a minha oração subordinada substantiva, objetiva, direta. E eu posso colocar o isso para verificar, né? Desejo isso. O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Então, o gerente precisa disso. O gerente precisa de que disso. Eu fiz a perguntinha com preposição, então eu tenho objeto indireto. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. A quinta. Temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Temos fé disso. Eu tenho um complemento, mas agora não é mais o complemento do verbo, como o exemplo 4. Agora é o complemento do nome fé. É bem parecida a 4 e a 5, a única diferença é que aqui eu estou completando o sentido do verbo e aqui eu estou completando o sentido do nome. Se eu tenho o complemento do sentido do nome com preposição, eu tenho o complemento nominal, né? Então, essa oração aqui vai ser oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Então, qual é a diferença da 4 e da 5? As duas têm preposição e as duas completam o sentido de alguma coisa. A 4 completa o sentido de um verbo, por isso é objetiva indireta, e a 5 completa o sentido de um nome, por isso que é completiva nominal. Então, porque quando a gente fala assim, temos fé, a gente fala, mas fé de quê? Fé em quê? Eu preciso de um complemento, e esse complemento, com preposição,
complemento nominal. E por fim, todos pensam a mesma coisa, isso. Esse isso está explicando o que é essa coisa que todos pensam. Quando eu tenho algo explicando algo anteriormente, eu tenho o aposto. Então, aqui é a minha oração subordinada substantiva, apositiva. Bom, essas são as 6 funções da oração subordinada substantiva que eu tinha apontado aqui. E por quê? Porque são todos os lugares em que o substantivo pode atuar como núcleo, né? Ele pode ser núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do predicativo, do complemento nominal e do oposto. Por isso é que eu tenho as orações subordinadas substantivas, porque é o substantivo que virou aí uma oração, tá? Tem função própria de substantivo. Esses 6 exemplos iniciais são exemplos de orações subordinadas substantivas desenvolvidas, porque todos têm aqui a conjunção integrante. Quando eu não tenho a conjunção integrante, eu chamo de oração subordinada substantiva reduzida. Ela pode ser reduzida do infinitivo, do gerúndio e do particípio. Eu risquei gerúndio e particípio porque as orações subordinadas substantivas, só as substantivas, elas só podem ser reduzidas do infinitivo. Elas não podem ser reduzidas do gerúndio nem do particípio. Vamos ver como é que fica. É recomendável isso. Então, é recomendável beber muita água. Essa oração é oração subordinada substantiva. Opa, verbo de ligação, predicativo, tá faltando o sujeito. Subjetiva, que é igual ao sujeito, né? Sujeito. Esta oração aqui não tem conjunção integrante. Cadê a conjunção integrante entre a primeira oração e a segunda? Não tem. Então, eu vou colocar que ela é reduzida. Como o verbo está no infinitivo, eu vou colocar do, reduzida, do infinitivo. Por que que eu vou chamar de reduzida do infinitivo? Para evidenciar a ausência aqui da conjunção integrante. E o mesmo vai acontecer com todas de baixo, ó. Vou até copiar, para copiar e colar, só mudar o nome da oração. Meu sonho é viajar pelo mundo. Meu sonho é isso. Tem o sujeito, tem o verbo de ligação, tá faltando o meu predicativo. O isso é o meu predicativo. Então, aqui é a oração subordinada, substantiva, predicativa. E ela é reduzida do infinitivo, porque o verbo aqui está no infinitivo. E eu não tenho reduzida do infinitivo, né? E eu não tenho a conjunção integrante. Se eu não tenho a conjunção integrante, eu vou chamar ela de reduzida, né? Ela não é desenvolvida. Desejo convidar a vizinha para jantar. Desejo isso. Sujeito oculto eu. Verbo transitivo direto desejo. Quem deseja, deseja o quê? Desejo isso. Então, o isso é o meu objeto direto. Então, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Não tenho aqui a conjunção integrante, então é reduzido. O verbo está aqui no infinitivo, então é do infinitivo. Às vezes gosto de ficar sozinho em casa. Às vezes gosto disso. Tem aqui o sujeito oculto, né? Eu, o verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, e eu tenho o objeto indireto disso. Então, é oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. E é reduzida porque não tem a conjunção integrante, é do infinitivo, porque o verbo está no infinitivo, tá? Tenho esperança de tirarem boas notas. Então, vou até colocar aqui mais para baixo. Tenho esperança disso. Está completando o sentido de esperança. Esperança é um nome. Se é um nome, não é um complemento verbal, é um complemento nominal. Então, é oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E é reduzida porque não tem conjunção integrante, é do infinitivo, porque o verbo está aqui no infinitivo, tá? Deu a seguinte ordem: fazer o dever de casa.
eu tenho aqui a ordem sendo explicitada aqui, eu tenho a explicação dessa ordem, então eu tenho um aposto. Então, oração subordinada substantiva, apositiva e reduzida do infinitivo, porque eu não tenho aqui a conjunção integrante. Gente, é isso, espero que tenham gostado, dá um like aí e se inscreve no canal. Até mais!